Hello, Astrolovers! Meu nome é Fabiana Pomilho, eu sou astróloga e neste vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as principais dúvidas e questionamentos que todo astrólogo ou estudante de astrologia tem no início ali dos seus estudos. O que é o mapa astral? O mapa astral ele é a ferramenta que os astrólogos utilizam para interpretar os astros. Então ele é como se fosse um gráfico ou até mesmo uma fotografia do céu que é representada através desse gráfico que os astrólogos estudam para saber como, através da interpretação deste gráfico, nós conseguimos analisar os comportamentos tanto das pessoas quanto, em questões aí a níveis globais, mundiais e até nas previsões que nós astrólogos conseguimos fazer. Então ele é a ferramenta, que nós estudamos e que nós utilizamos para fazer as interpretações dos astros. Então ele é como se fosse uma fotografia do céu no momento exato em que a pessoa nasceu. Então naquele dia, naquela hora, naquela cidade existiu uma configuração, e aquele ser humaninho ele escolheu nascer naquele momento e ele absorveu toda aquela energia como características para a vida dele, Então dentro desse mapa o astrólogo consegue olhar para esse desenho e estudar as possíveis variáveis de interpretação que cada arquétipo ali vai representar. Cada planeta vai ter um simbolismo, cada signo vai ter outro, os aspectos vão ter outros, as casas vão ter outros aspectos, enfim. Então é o papel do astrólogo, ele faz essa combinação, essa costura astrológica de interpretação e levar essa mensagem que é justamente o caminho da sua vida, o direcionamento de várias áreas ali de aplicação para o seu desenvolver durante toda a sua vida. Como o mapa astral pode ajudar as pessoas? Eu puxo a sardinha para a astrologia, gente? Porque foi a ferramenta que de fato está causando e vai causar a maior mudança, de comportamento na minha vida. A partir do momento que eu tive entendimento de fato na ferramenta e como ela é utilizada e como eu poderia utilizar isso ao meu favor, foi quando eu comecei a compreender um pouco mais de quem eu era de verdade. Então, de quem eu sou e de quem eu estou me tornando, Porque o mapa, ele é um mapeamento de possibilidades. Então, ele vai indicar vários caminhos ali que você pode percorrer. Então, cabe a você, ou até mesmo se você for interpretar o mapa de alguém, dar as possíveis variáveis que aquele mapa apresenta para que ela, com o seu discernimento e aí sim, com o livre-arbítrio nas mãos, poder tomar melhores decisões na vida. Então, eu vejo ele como um facilitador de caminhos, porque quando eu olho para aquele desenho e eu me reconheço e eu consigo enxergar que os sentimentos talvez que eu tenho dúvidas, aquele mapa ele me possibilita ter clareza e certeza sobre aquilo, fica muito mais fácil de eu conseguir percorrer os caminhos, inclusive as dificuldades, porque eu começo a entender os propósitos que existem por trás dessas dificuldades que eu acabo atravessando. Então o mapa ele vai trazer ali as suas potências, tudo que você tem de positivo, que te facilita, que te ajuda, que te orienta, sem ter muitos esforços, assim que você pode também ir num processo de lapidação trabalhando isso. Os seus principais desafios, e é justamente aí a partir do momento que eu entendo por que eu vivo certos desafios na minha vida, as questões ficam mais fáceis de serem compreendidas, E como eu faço esse caminho, porque existem 12 áreas a serem exploradas dentro do mapa. Então, isso que é o bonito do mapa astral, porque eu percebo que eu transito entre essas áreas, que são áreas aí pertinentes à área de questões, de relacionamento, de carreira, de reconhecimento, a parte de família, enfim, são 12 áreas aí que eu percebo que nessas áreas eu me comporto de formas diferentes, Então, esses padrões todos que a sociedade exige pra gente como modelos de sucesso, a gente começa a perceber que cada ser é singular, Não adianta eu querer me comparar num modelo específico, sendo que a minha natureza, ela pede para eu ir para um outro caminho. Então eu paro, de lutar contra a minha natureza, eu compreendo ela na essência. E eu acho que, assim, o mais perfeito de tudo é que ele faz você compreender que nós estamos conectados com o todo.
que existe uma coisa maior que coordena tudo isso, porque tudo que acontece no macro também acontece no micro. Então essa questão essa filosofia, né, de Hermes Trismegisto é muito real, né? Tudo que está em cima está embaixo. Então aquela questão do que se eu faço algo aqui, isso pode ressoar no outro canto do planeta, isso é muito verdade. Então você começa a perceber que na individualidade, todos nós também estamos conectados com o coletivo. Então os benefícios do mapa astral é o seu próprio autoconhecimento, né? Na individualidade eu vou trabalhando através do meu exemplo, da minha essência, sendo verdadeiro com os meus sentimentos, com os meus próprios caminhos que foram escolhidos por mim, até porque o mapa astral, ele representa você e não ao contrário, né? O seu mapa é assim porque você é assim e não culpe justamente os planetas por conta disso. Você percebe, né, que existe um trilhar, um caminho, ou até mesmo um destino aí tracejado para você. O que é o danado do inferno astral? É um tema bem conhecido, né? Acho que a maioria das pessoas que gostam de astrologia ou que tem um mínimo de interesse já ouviu falar, já tentou pesquisar, já viu, enfim. Eu parto muito do princípio de que... Não que eu não acredite, tá, gente? Mas no meu jeito de analisar as coisas, eu percebo muito mais como um fechamento, né, um encerramento de ciclo, do que de fato um inferno astral. Então, imagina, pra tudo na vida, né? Quando você tá encerrando um ciclo, quando você tá fechando algum processo, no final as coisas tendem a ser mais cansativas, né? Você já tá exausta, é igual quando você vai numa corrida, você tá chegando ali no final, você tá cansada, você viu tudo aquilo que você já passou, enfim, então é um momento de fechamento, né? O inferno astral, ele é normalmente considerado um mês antes da sua data de nascimento. Então, quando o Sol ele está retornando para o mesmo grau de quando você nasceu. Então, quando ele retorna para o mesmo grau, é como se ele te desse um input ali de energia, né? Então eu tô retomando, eu tô no grau 1 de novo ali de quando você nasceu, então eu tô te dando novas energias e o Sol é a nossa essência, né? Então quando ele retorna, a gente tem aquele vou respirar, vou dar um direcionamento novo, as coisas vão acontecer, que naturalmente a gente sente isso no nosso aniversário, né? Mas um mês antes, o que acontece? A gente tá fazendo uma revisão, um fechamento de ciclos, então a gente tende a ficar mais cansado, as coisas começam a ficar um pouco mais pesadas, justamente por conta desse encerramento, dessa revisão que precisa ser feita para que lá quando o Sol ingresse no seu retorno solar, as coisas já comecem a caminhar de uma forma diferente. Então, né, aí fica um pouco das crenças, né? Tem gente que acredita, tem gente que não. Eu prefiro pensar que é um encerramento de ciclo e não vejo como um inferno astral. E sim, necessariamente um momento de recolhimento para que a gente possa aí analisar e começar um novo ciclo com o pé direito. Quais são os tipos ou os principais tipos de mapa astral? Né? Não sei se todo mundo sabe ou conhece, enfim, né? Mas existem várias formas de você analisar o mapa astral. Uma das principais delas é o mapa natal ou o mapa astral mais conhecido, tá? O mapa natal, ele é a sua história de vida, tá? Então ele é um mapeamento de possibilidades da sua vida, então ele nunca muda. A partir do momento que você fez ele uma vez, você não tem a obrigatoriedade de fazer mais vezes, tá? Mas é interessante, assim, eu parto muito da visão de que eu gosto de fazer com várias pessoas diferentes, né? Eu como astróloga, inclusive, eu tento sempre estar fazendo aí de tempo em tempo meu mapa com outros profissionais, porque é uma leitura terapêutica, né? Então tem a visão, as experiências ali da pessoa que vai estar interpretando, né? Todo mundo tem ali também uma limitação de aprendizado, enfim. Então, assim, é legal você fazer de diferentes pessoas que você vai ver que vão ter abordagens diferentes. Inclusive, dentro do mapa natal, existem, né, ramificações, como que eu posso dizer, especializações dentro daquela questão ali que podem ser abordadas. Eu, por exemplo, eu sou especialista em astrologia kármica. Eu compartilho com outras amigas que têm especialização em áreas de carreira, em transição de carreira, astrologia médica, por exemplo, que são ramos específicos de estudos que o próprio mapa ele pode te fornecer, né? Então tem o mapa natal, que é o seu direcionamento de vida, e você pode buscar algumas especializações também dentro desse mesmo objetivo de leitura, que é super válido, tá? Temos o mapa da Revolução Solar, que esse pense como se fosse a seguinte situação. O seu mapa natal é o seu mapa de vida, certo?
O mapa da Revolução Solar, ele é como se fosse os capítulos que você vai estar abrindo no decorrer da sua vida. Então, ele é um mapa específico para um ano, então ele tem validade de 12 meses. Então é legal você fazer próximo à data do seu aniversário, por isso que se chama Revolução Solar, que é quando o Sol ele retorna para o mesmo grau do seu nascimento. Então, normalmente as pessoas fazem ali próximo à data do aniversário para saber como vão estar as energias daquele ano, né, seguinte, e como ela pode se precaver ali, tomar devidas precauções ou até mesmo utilizar essas energias ao favor dela. Então, é muito interessante, por exemplo, às vezes eu tô com alguns objetivos específicos, como que eu posso utilizar isso? Como que eu posso, né, me movimentar na minha vida utilizando essa ferramenta, sabendo como que eu vou estar interagindo com o cosmos, né? Então é muito interessante, eu gosto bastante da Revolução Solar, a gente consegue tirar um bom proveito e trazer, né, esse alinhamento cósmico para o nosso dia a dia. Depois nós temos a astrocartografia, que também é um estudo muito bacana. Ele é um estudo em que você amplia o mapa natal em cima do mapa mundi. Então, dentro desse mapa natal com o mapa mundi, eu consigo verificar quais são as áreas, né, dentro do globo terrestre em que eu vou interagir de diferentes formas de acordo com a energia dos planetas. Então vão ter áreas, por exemplo, vão ter países, né, cidades, enfim, em que às vezes eu vou interagir de uma forma mais mercuriana, ou em outros lugares eu vou interagir de uma forma mais venusiana, né? Mercuriana é uma coisa mais mental, que trabalha mais o intelecto, as trocas. A Vênus é uma coisa mais de relacionamento, de afetividade. Então tudo isso eu consigo ver. Então às vezes eu tenho um objetivo, por exemplo, eu quero uma expansão da minha carreira, né? Como que eu posso trabalhar isso em algum local específico que vai me favorecer? Eu posso ver no mapa astrocartográfico qual é a região, qual é o país, né, em que eu tenho essa linha trabalhada ali e como eu posso utilizar isso ao meu favor. Então é muito bacana. A gente consegue analisar, né, entre alguns estudos de casos que nós percebemos alguns incidentes, algumas situações que aconteceram em mapas de pessoas, né, em determinadas linhas. Por exemplo, tem um exemplo muito bacana que é não tão bacana assim, né, mas serve como estudo de caso, que é da morte do Ayrton Senna. Né? Na morte do Ayrton Senna, ele estava passando, né, ele foi lá em uma cidade, agora se eu não me engano, na Itália, quando ele teve o acidente, né, não vou lembrar o nome agora. Mas a linha de Plutão, que é um planeta que representa a morte, um simbolismo da morte dentro da astrologia, estava passando bem em cima da onde ocorreu o acidente, ou muito próximo. Então ele teve uma ativação dessa linha que representa a morte. Então, né, aquelas coincidências que a gente sabe que não é nada coincidência. Então é só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. Temos também a astrologia védica, que ela estuda, né, é um outro segmento, é um outro estudo, mas de uma diferente abordagem da astrologia. Eu pratico astrologia tropical, né, e a astrologia védica, ela pega a astrologia sideral, ou seja, ela estuda mais o comportamento ali dos asteroides, enfim, é uma área de verdade, eu não entendo bulhufas, então não posso falar aqui pra vocês, mas é uma área bem legal também, que eles trazem conceitos kármicos, também é bem legal, bem interessante de se fazer nessa visão da astrologia. Enfim, existem vários outros tipos de mapa, né, se eu for ficar falando aqui vai ser uma imensidão, mas os principais eu trouxe aqui pra vocês, então vocês já conseguem ter um panorama de quantas coisas a gente consegue abordar. Dentro da Revolução Solar, especificamente, existem outras técnicas preditivas, assim como progressões, trânsitos, firdárias. Então, só para vocês entenderem que mesmo dentro da Revolução Solar a gente consegue abordar outras questões. Mas tem mapa para tudo quanto é jeito, tá, gente? Mas os principais eu trouxe aqui. O que significa o signo ou ascendente, né? O ascendente, ele é um ponto muito importante dentro de qualquer análise, tá? Porque ele é o signo que estava ascendendo ao leste junto com o Sol no momento em que você nasceu, ou no momento em que aquela pessoa nasceu ali daquele mapa específico, tá? Então ele dá abertura para as 12 casas do mapa astral. Então ele é o signo que estava ascendendo, ou seja, é o primeiro, é o que te movimenta, é o que te mostra, é o que te impulsiona. Então o signo do ascendente, ele é muito importante dentro de uma personalidade, porque ele vai dar um direcionamento ali sobre o que a pessoa gosta, quais são os interesses dela, muitas vezes como é o biotipo, a roupagem física que ela veste, é como se fosse um cartão de visita.
Ele é sua bússola interna que te direciona para os assuntos que você vai estar percorrendo com uma ênfase maior nessa vida? É o signo do ascendente. Então, o ascendente ele é muito importante dentro de uma análise. Você sabendo mais ou menos como o seu signo ascendente se comporta ou quais são os assuntos que ele veio abordar, é muito difícil de você tomar atitudes erradas na sua vida, né? Porque ele é a sua bússola de direcionamento interno ali. Ele vai te dar o direcionamento para que você possa fazer melhores escolhas. É verdade que o ascendente depois dos 30 anos é o signo dominante? Gente, isso é a balela que inventaram dentro da astrologia. Eu não sei de onde as pessoas tiraram essa ideia, né? Mas tudo bem. Eu tenho um conceito aqui que eu acho bem interessante, que eu acho que dá uma resposta porque talvez esse conceito surgiu, tá? Mas, de fato, não existe, né? Não tem uma correlação quanto a isso. Todos nós nascemos com o nosso signo ascendente bem aí reverberando dentro de nós, mas nós temos os ciclos de Saturno. Aí sim a gente entra numa conclusão da questão dos 30 anos. O porquê que os 30 anos ele é tão importante, é uma fase de reconhecimento, né, de você mesmo muito interessante. É uma fase crítica, de crises normalmente, principalmente uma crise de identidade. Porque nós temos o retorno do Saturno. Assim como eu falei do retorno solar, lembra? Nós temos o retorno do Saturno que ele acontece mais ou menos entre 28 e 30 anos de idade, dependendo aí do trânsito celeste. E ele representa o seu primeiro amadurecimento de alma, né? Nós, dentro dos estudos da astrologia, interpretamos que todas as pessoas, elas precisam passar pelo menos pelo seu primeiro retorno de Saturno para que elas tenham uma somatória de experiências necessárias para que elas possam aí sim começar a compreender quem elas são. Não existe aprendizado sem experiência, né? Então o Saturno, o próprio arquétipo de Saturno, ele é o senhor do tempo, ele é o Cronos na mitologia grega. Então nós precisamos de tempo para conseguir absorver e até compreender certas coisas. Então nós precisamos de tempo, de maturidade, de responsabilidade, né, de ordem. Então o primeiro retorno é como se fosse a sua primeira jornada de alma ali dentro do seu caminho de evolução. E aí quando você passa pelo seu primeiro retorno de Saturno, você já começa a compreender quem você é de verdade, dentro da sua essência. Fora muito daqueles moldes em que você foi inserido quando você era mais novo ou pequeno, né? Porque a gente é moldado pela nossa família, pelo nosso círculo social. E aí, conforme a gente vai se experimentando no mundo, fora dessas bolhas em que a gente foi inserido, a gente começa a perceber qual é a nossa essência de fato, né? Então, depois que eu passo por um ciclo de maturação das minhas experiências, eu começo a ter mais clareza de quem eu sou. Então, por isso que eu acho que tem essa lenda aí dos 30 anos, o ascendente, ele ressoa mais. Eu acho que, na verdade, você começa a ter uma compreensão melhor de você e aí você começa a explorar mais o seu signo do ascendente. Aí tem uma questão interessante, mas isso daí é balela, tá? Porque as pessoas têm medo do Mercúrio retrógrado. Ai, gente, isso se popularizou de uma forma, né, que é muito engraçado. Mas é que o povo adora botar culpa no Mercúrio retrógrado. Ai, eu não sei o que lá, porque o Mercúrio tá retrógrado. Ai, meu Mercúrio é retrógrado. Coitado do Mercúrio, né, gente? Meu Deus do céu. Mas, enfim, é que o Mercúrio, ele é um dos planetas que acabam tendo um movimento mais rápido celeste, né? Então, ele acaba tendo vários períodos de retrogradação ao longo do ano. Então, por ele ter esses ciclos, né, que acabam se repetindo aí ao longo do ano, ele tende a ser um dos planetas que mais oscilam, né, dentro da retrogradação. Então, a retrogradação em si só, o que ela simboliza, né, o que ela significa? Astronomicamente falando, basicamente um planeta retrógrado nada mais é do que uma ilusão óptica de nós, aqui, espectadores aqui na Terra, de que aquele planeta está girando para trás. Mas na verdade é uma ilusão óptica, tá? Porque como os planetas giram em velocidades diferentes em torno do Sol, vai chegar um determinado momento que nós, dentro desses trânsitos, nós como planeta Terra, nós vamos cruzar com esse planeta e ele vai dar a sensação de que ele está girando para trás, mas na verdade são só as velocidades que estão diferentes, tá? Mas mesmo assim, por conta disso, né, ele acaba voltando um pouco ali dentro daquela constelação em que ele vai estar atuando, né, dentro daquele signo, tá? Então, dentro dos conceitos astrológicos, isso existe um simbolismo. Tudo na astrologia tem um simbolismo e um significado, né? Então, na retrogradação significam períodos de revisões.
Então, aquele planeta, ele vai ter um simbolismo, muitas vezes o Mercúrio, ou até melhor, né? Não é muitas vezes, ele simboliza questões relacionadas a contratos, a acordos feitos verbalmente, né? Caminhos, trajetos, objetos eletrônicos. Então, normalmente a gente passa por períodos de revisão em assuntos que ele aborda, tá? Então, as pessoas têm muito medo porque tende a acontecer alguns bugzinhos eletrônicos, dá problema no WhatsApp, Instagram, né, banco, essas coisas, mas nem sempre isso se aplica para todo mundo. Por isso que é interessante você ter compreensão do seu mapa natal, né? Porque no seu mapa, às vezes ele vai estar retrogradando em um signo específico, né? E você precisa ver como ele conversa com o seu mapa. Às vezes você vai estar passando por um trânsito em que ele não te afeta tanto, ou muitas vezes ele vai passar por um trânsito que você vai sentir ali a porrada. Então por isso que é legal você ter compreensão disso, né? Porque cada ser é individual, tá? Mas as pessoas têm um pouco de medo porque elas generalizam, elas não têm esse conhecimento de causa, tá? Mas a gente não precisa ter medo do Mercúrio retrógrado, não. Basicamente, eles precisam de uma revisão dos assuntos que eles se aplicam, né? Todo mundo passa por revisão, até os planetas precisam, não é mesmo? O que é mais importante num mapa astral? Bom, essa pergunta é um pouco complexa, né? Mas se a gente for ver pela ótica de ordem dos simbolismos ou até mesmo por hierarquia dos arquétipos dentro do mapa, eu posso classificar da seguinte forma: os planetas são os protagonistas, os signos são os personagens que esses protagonistas vão estar vivendo, as casas astrológicas são as áreas que vão estar atuando e os aspectos são as conversas, o diálogo, a trama, né, que vai estar acontecendo ali. Então, por ordem de importância vem planeta, signo, casa e aspecto. Você precisa fazer, né, a junção desses 4 e fazer uma boa interpretação, tá? Existem 3 pontos de atenção também, que são Sol, Lua, Ascendente, meio do céu, fundo do céu e descendente, que são os pontos ali, né, cardinais do mapa. E o Sol, que é a sua essência, né? Então aquele é o seu caminho de desenvolvimento da sua alma. A sua Lua, que vai representar aí o seu emocional inconsciente. E o seu ascendente, que são as suas projeções, né? Aquilo que você veio desenvolver e como os seus assuntos de interesse nessa vida. Então existem várias frentes importantes dentro do mapa, né? Nada pode ser analisado ali isoladamente. Tudo precisa ter um fundamento, né? Você precisa fazer esse cruzamento de dados. Por isso que é importante você ter conhecimento dessa costura astrológica que é importante ser feita, né? Inclusive, quando a gente está fazendo uma análise de mapa, não dá para a gente analisar só o planeta dentro do signo e dentro da casa. O interessante é que você busque os planetas regentes destes signos, porque cada signo tem um planeta que rege aquele signo. Então, é como se o signo que está aplicado ali em determinada casa, ele precisasse pedir autorização para o planeta regente para ver como que eles se conversam ali dentro daquela questão. Então, lógico, isso aqui é um assunto um pouco mais aprofundado dentro da astrologia, mas é que eu quero que vocês comecem a compreender a complexidade, que é complexo, porém não é difícil, tá? Para que você possa ver o quanto a gente consegue abordar de situações e do nível de detalhe que a astrologia pode te dar de orientação e de caminho, não só para sua vida, mas como para qualquer outra pessoa que você pode estar ajudando ainda nessas orientações. Astrologia é o mesmo que horóscopo? Não. Polêmico isso aqui, hein? Por que não é a mesma coisa, tá, gente? Quando a gente fala de análise de mapa, existe, né, uma data de nascimento, um horário, uma cidade e um local. Sem essas informações, você não consegue fazer nenhuma configuração de mapa da astrologia. E quando nós vamos analisar um horóscopo, por exemplo, ele não tem tanto um fundamento assim específico voltado para uma questão, uma pessoa em si. Ele é uma coisa um pouco mais abrangente. Ele não tem, de fato, um fundamento ali plausível para uma análise certeira. Dentro da minha visão, não quer dizer que eu esteja certa, dentro dos meus estudos, e eu ainda continuo sendo eterna estudante dentro de astrologia,
é que o horóscopo, ele foi uma forma que fizeram de pulverizar a astrologia, né? Então pense que, né, é um conhecimento que de fato ele auxilia muito, mas é uma coisa ainda um pouco, né, ela entra dentro desse conceito de crença. As pessoas ainda acham que a astrologia está relacionada com religião ou com sistema de crenças. Na verdade, a astrologia é uma linguagem arquetípica, né? Ou que você compreende de fato ou que você não entende. Mas existe um misticismo, existe ainda nessa questão. As pessoas ainda têm um preconceito por conta de várias ideologias erradas, né, que foram se propagando ao longo do tempo. Mas a astrologia não é, né? O mapa astral não é a mesma coisa que o horóscopo, tá, gente? O horóscopo foi uma forma que eles fizeram de conseguir pulverizar, conseguir fazer o marketing da astrologia, mas ele não tem ali um raciocínio plausível que fale que é possível fazer uma previsão específica para todas as pessoas do signo de Áries, ou enfim, tá? O interessante, o ideal é que seja em cima de algum mapa específico. Então, eu tenho um mapa e eu consigo fazer uma previsão em cima daquilo, tá? Ali é uma coisa genérica, tá? Ali a gente consegue ver algum direcionamento relacionado com aquele signo? Consegue, tá? Mas isso não vai se aplicar para todo mundo. Não é uma verdade absoluta para todos, tá? É sempre importante que a gente tenha um mapa a ser analisado e aí sim a gente vê como os trânsitos vão estar se comportando para aquele mapa especificamente. Qual é o melhor momento da vida para se fazer o mapa astral? Essa pergunta é interessante, porque assim como eu falei dos ciclos de Saturno, nós precisamos de um certo tempo, né, para que a gente comece a se compreender na nossa essência e até para que a gente passe por um determinado período de experiências. Não que você não possa fazer um mapa para uma pessoa mais jovem, que se ela já tiver um discernimento ali, ela vai conseguir entender com tranquilidade. Mas o que eu percebo ao longo dos meus atendimentos até então é que as pessoas que estão ali mais ou menos entre os 25, 30 anos mais ou menos, são pessoas que já estão um pouco mais maleáveis a conseguir principalmente enxergar a sinergia que existe dentro do comportamento dela e com o mapa. Antes, não é que é impossível, tá? Não quer dizer que não aconteça, mas às vezes o jovem, né, ele não tá ali tão alinhado. Às vezes a gente vai falar pra pessoa que aquele mapa tá apontando pra tal coisa e às vezes ela não conseguiu ainda se ver naquilo. Então ela fala, a mulher tá doida, né? Isso daqui não... Eu tiro muito por mim, tá? Se alguém me falasse há 5 anos atrás que eu ia trabalhar com astrologia, eu ia virar pra pessoa e ia dar risada da cara dela. Porque eu não imaginava essa possibilidade na minha vida. Por mais que estivesse ali no mapa, eu não conseguia enxergar isso. Então, existe, né? Isso hoje eu olho pro meu mapa e eu vejo que estava desenhado nitidamente, que eu não ia ter muito pra onde correr. Então, muitas vezes, pelo fato da inexperiência que nós temos, nós não temos ainda um ciclo completo, né, de possibilidades ali e de vivências que nos traz esse amadurecimento de você conseguir compreender quem você realmente é. O mapa ele vai te permitir? Vai, com certeza absoluta. Mas muitas vezes a gente ignora porque a gente tem essa tendência em dar mais atenção para aquilo que ressoa com a gente, né? E se a gente fala alguma coisa, se a pessoa ela fala alguma coisa ao contrário, a gente fala, não, mas não tem nada a ver. Não existe data certa, tá? É interessante muitas vezes que os jovens eles já têm um encaminhamento meio que voltado para o autoconhecimento, que a gente sabe que às vezes na maioria dos casos não é isso que acontece, mas existem as exceções. Então não existe idade certa para ser feito o mapa, mas é interessante que a pessoa ela já tenha aí algumas experiências de vida para que ela possa aí ver realmente como que ela está se comportando, se o mapa realmente ressoa com ela ou não. De quanto em quanto tempo eu posso fazer o meu mapa? Ou é indicado fazer o mapa? O seu mapa astral, o seu mapa de vida, ele não muda, então você pode fazer ele uma vez e não fazer nunca mais, ou você pode fazer sempre com vários astrólogos, que é o que eu recomendo, porque cada astrólogo ele vai trazer um pouco da essência dele ali também, então isso é muito mágico. E quanto mais você escuta o seu mapa, quanto mais você lê ele, quanto mais você integra ele, mais fácil vai ser de você estar alinhada com o seu propósito divino. Então, pra mim, eu enxergo assim que
Às vezes a gente deixa certas coisas cair no esquecimento, né? Então é importante às vezes a gente, vou fazer de novo com essa pessoa aqui, eu gostei da abordagem dela, gostei do jeito que ela explica, talvez eu vou aprender alguma coisa nova, e com isso a gente vai trocando as experiências, né? Porque na minha visão, eu compartilho muito de que nós nos tornamos sábios de nós mesmos a partir do momento que a gente troca conhecimento com outras pessoas. Então é importante também a gente poder se experimentar de várias formas, mesmo sendo a mesma ferramenta, tá? Então, mas o seu mapa de vida você pode fazer uma única vez, tá? Não tem obrigatoriedade de ficar fazendo sempre. O da Revolução Solar, aí sim já é legal você fazer todo ano, porque ele vai ter um período aí de validade de 12 meses. Então, ele é válido para aquele período específico, tá? A astrocartografia também é interessante você ter um objetivo de leitura ali, tá? Porque você precisa saber o que você está querendo naquele momento para que você possa ver quais são as possíveis e variáveis dentro do mapa mundi. Mas eu acho que as 3 principais aí que eu trouxe são esses períodos aí que eu falei para vocês. Qualquer pessoa pode aplicar astrologia ou trabalhar com astrologia ou ler o mapa astral? Sim. Qualquer pessoa pode, desde que ela tenha os conhecimentos do fundamento básico essencial para poder fazer uma análise, tá? Então, muitas vezes as pessoas associam, né, com ela tem o dom, ela tem talento. Não, gente, isso é estudo, é igual a continha de 2 mais 2. Se você tiver o fundamento básico ali para poder fazer essas costuras astrológicas, com certeza qualquer pessoa consegue fazer uma análise bem feita e conseguir trazer muita luz e clareza para a vida de várias pessoas. Então é uma ferramenta incrível, milenar, que perdura no tempo, então não é à toa que essa ferramenta ela persiste até hoje e tem ótimos resultados. Então vale a pena. Eu sou apaixonada pela astrologia, então eu puxo a sardinha com certeza. Como faço para me tornar um astrólogo? Bom, hoje existem várias formas, né? Eu fui de um caminho em que eu gosto muito de ter mestres, né? De ter pessoas ali que me orientem. Eu tenho uma linguagem que eu aprendo muito na prática também, inclusive por conta do meu mapa, hoje eu entendo isso. Então eu sempre optei muito em ter pessoas, né? Em ter professores ali me auxiliando, me direcionando. Então você pode, hoje em dia existem várias possibilidades, né, de cursos na internet. Logo aí vocês vão ter alguma surpresinha para quem gosta da minha comunicação e do meu jeito aqui. Logo eu pretendo estar fornecendo um material bem bacana, inclusive para quem está querendo se iniciar dentro da astrologia, dentro de uma visão bem descomplicada, uma comunicação simples, fácil e acessível para que você não fique, né, com esse tabu, com esse medo de poder ou muitas vezes utilizar ou até mesmo trabalhar com astrologia. Mas eu gosto, né, como eu disse, de ter mentores. Então eu tive alguns mentores dentro da minha trajetória de estudos. Também tem a parte autodidata, então existem muitos livros de diferentes abordagens, de vários autores, que você goste, se você tem, né, esse approach também, se você tem essa centelha aí que vibra dentro de você de querer entender sobre astrologia, você pode começar com livros também, não tem problema nenhum, tá? Hoje em dia tem muito material na internet, mas saibam filtrar, tá, pessoal? Hoje em dia tem muito conhecimento de várias linhas diferentes. Então é interessante você se especializar dentro de uma linha, né? Tem a questão da astrologia clássica, a tradicional e a moderna, ou seja, né, são abordagens diferentes que só você testando na prática você vai saber o que conversa mais ali com você ou não. Eu parto muito da visão tradicional e clássica esotérica, né? Então eu faço muito essa analogia, mas eu sei que a moderna também aborda muitas questões interessantes dentro da astrologia. Então eu tento colocar um pouquinho de tudo dentro daquilo que eu testei na prática que deu resultado. E só a partir dos meus atendimentos que eu pude, né, conseguir ter certeza do que de fato ressoava com os meus clientes ou não, tá? É muito de você se experimentar. Então, para quem quer se tornar um astrólogo, né, saiba que existem várias frentes hoje em dia, mas o que vai realmente fazer a diferença no seu dia é você confiar e se experimentar nas suas leituras, na prática, no dia a dia, nos atendimentos. Você vai ver que aos poucos, né, aquilo vai se tornando uma coisa muito clara e muito simples de você bater o olho no mapa e você já conseguir fazer uma interpretação. Como você se tornou uma astróloga? No caso,
Eu. Ai, gente, é uma loucura. Porque eu fui numa consulta de tarô. E aí lá na consulta de tarô, a taróloga, que inclusive faz tempo que eu não vou com ela tava com uma parceria na época com uma astróloga. E ela falou, menina, vai lá fazer seu mapa que tem uns babados aqui kármico que você tá precisando resolver. E lá vou eu, linda, bonita, que eu sempre gostei dessas coisas mais holísticas, né, fazer o meu mapa. E a astróloga, a bendita da astróloga, era uma astróloga kármica. Quando aquela mulher abriu o mapa e ela começou a falar aquele monte de coisas sobre a minha vida e que ela não tinha mínima possibilidade de saber, porque ela nunca tinha me visto na vida, eu falei, meu Deus do céu, como essa pessoa consegue saber tanto da minha vida olhando simplesmente para esse papel com os desenhos e uns rabiscos, né? E eu fiquei encantada, eu fiquei simplesmente apaixonada. E aí, logo eu, Ariana, que sou, pensei, quero saber como ela faz isso, mas eu não quero só simplesmente, né, outra pessoa falando pra mim, eu quero aprender. E aí eu fui buscar cursos, né, comecei estudando com o Newton Schultz, maravilhoso, dei meu pontapé dos estudos com ele, depois eu fiquei um bom tempo estudando sozinha com livros, enfim, né, só que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso, eu trabalhava CLT e durante, né, o período de pandemia eu fiquei meio receosa, não sabia se iria ser desligada da empresa, como várias pessoas passaram, né, por essa questão. E eu comecei a fazer uns atendimentos em casa, né? Eu achava de verdade que era um hobby na minha vida, né? Que eu usava astrologia pra mim, enfim, né? Não... E outra coisa que eu tinha uma crença super limitante, que eu pensava que eu não poderia ganhar dinheiro trabalhando como astróloga, né? Não é nem ganhar dinheiro, né? Ter os meus recursos advindo de astrologia. Eu tinha um cargo bacana na empresa que eu trabalhava, né? Eu já estava lá um bom tempo, então eu estava confortável com aquilo que eu tinha. Quando eu comecei a fazer os atendimentos por conta da pandemia, com medo, né, de ser mandada embora, um novo cenário começou a abrir para mim, né? Muitas pessoas começaram a me procurar. Eu comecei a sentir, né, um sentimento de propósito maior por trás do que eu estava fazendo. Eu aprendia muito e aprendo ainda em cada atendimento que eu faço, então isso começou a preencher a minha vida com propósito. Né? Quando você tem uma troca genuína entre pessoas, que você vê que você está dando um direcionamento para ela, que aquilo é uma possibilidade de mudança incrível na vida dela, gente, não é dinheiro, é valor, vocês entendem? Então aquilo começou a mexer muito comigo, muito. E nisso eu fui aprendendo muito sobre mim, sobre eu resignificar muita coisa que eu achava que era valor na minha vida, que eu comecei a perceber que aquilo não era mais tão valor assim, sabe? Que eu tinha me moldado muito por aquilo que as pessoas achavam que era o certo pra mim ou como eu achava que era o certo pra sociedade. E aí aos pouquinhos eu fui, né, quebrando essa crença. Até que um dia eu de fato decidi, optei por me desligar da empresa e me dedicar 100% à astrologia. E foi uma das melhores decisões que eu fiz. Não quer dizer que eu não enfrentei ou não enfrento desafios quanto a isso, né? Mas só o fato de você poder te dar essa oportunidade de acreditar, né, não só na ferramenta que é incrível, mas também no seu potencial de resignificar os valores que você tem na sua vida a partir do momento que você se conhece mais, é gratificante, né? Não, é o que eu falo, não tem preço, não tem dinheiro que pague nesse sentimento de segurança que você tem de estar seguindo com o seu propósito, um dos seus propósitos. Então foi assim que eu comecei na astrologia. Então essas foram as principais dúvidas que todo astrólogo ou iniciante de astrologia se questiona, né, ao longo dessa jornada. Eu trouxe um pouquinho aí para vocês, para que vocês possam conhecer um pouco mais desse cenário astrológico e das possibilidades que ele te oferece. Não se esqueça de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para que você possa receber as próximas novidades. E eu quero que você comente aqui para mim se você tem interesse em se tornar um astroaluno, se você está gostando dos vídeos. É muito importante para que eu possa dar continuidade nesse trabalho aqui para vocês, tá bom? Então, um beijo, até a próxima!